Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada de hoje é Juliane Furno, graduada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Ela é professora licenciada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e assessora da presidência do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, além de autora, entre outras obras, de Imperialismo, uma introdução econômica, publicado pela editora Leonardo da Vinci, e Economia para a Transformação Social, junto com Pedro Rossi, em edição da Fundação Perseu Abramo e da Autonomia Literária. Também é participante, às quartas-feiras, do programa Outubro, mais uma atração do canal de Ópera Mundi, no ar de segunda a sexta, sempre a partir das 19 horas. Bom dia, Juliane. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Uma alegria estar aqui. Pelas minhas contas, é a quinta vez que eu venho aqui no 20 Minutos. É uma alegria estar com você, as suas perguntas capciosas e inteligentes, e aqui com as... Calcula o PIB de duas formas, que chegam no mesmo resultado. Ou você calcula o PIB pelo lado da oferta, quer dizer, o quanto cada setor contribuiu para o crescimento do PIB, a agropecuária, a indústria, os serviços, o comércio, e pela demanda, o quanto houve de demanda, o consumo das famílias, o investimento, o gasto do governo, o consumo privado, e aquilo dá ali o mesmo resultado. Você pode ver por essas duas óticas. A agropecuária teve um crescimento de 11%. É muito maior do que o que veio em segundo lugar, que foram os serviços, que cresceram 3,3%. Então, ela liderou, pelo lado da oferta, o crescimento da economia brasileira. E a gente teve mais do que a agropecuária liderando, quer dizer, a agropecuária foi, pelo lado da oferta, o setor econômico que ditou o crescimento da economia brasileira. Ela ditou por um fator, ou com uma conjunção de fatores diferente do ano de 2022, que contribuiu para melhorar ainda mais o cenário brasileiro. Porque o que cresceu pela agropecuária foi o volume de matérias-primas exportadas. Então, houve um aumento da produção, um aumento da demanda, portanto, um aumento da demanda interna, porque para produzir soja, por exemplo, você mobiliza um conjunto, ainda que pequeno, mas mobiliza um conjunto de trabalhadores, então gera uma certa renda interna, mobiliza um conjunto de maquinários, então faz uma demanda para o setor de bens de capital, e isso gera uma certa demanda interna que movimenta a economia. Só que o que caiu foram os preços. Então, olha só, a gente viveu o melhor cenário no ano de 2023. Aumentou o quanto, a quantidade de matérias-primas exportadas, então dinamiza em boa medida a economia brasileira, mas não aumentou o preço. Então, não teve o fenômeno inflacionário que acontece a reboque do aumento do preço das commodities. Quer dizer, aumentou o volume de, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Aumentou o volume de soja exportada, mas não aumentou o preço da soja. Então, o óleo de soja que a gente consome continuou mais barato. Então, não teve o efeito inflacionário do óleo de soja ou dos derivados de soja, derivados de milho, ficarem mais caros. Então, isso possibilitou que a renda real do trabalhador aumentasse, porque aquilo que ele consome não ficou mais caro pelo ciclo das commodities, mas também possibilitou dinamizar a economia, porque ao aumentar a quantidade de soja exportada, dinamizou ali a renda do trabalhador envolvido na colheita da soja e o maquinário envolvido na produção, no ciclo da safra da soja. Por outro lado, você lembrou bem, pelo lado da demanda, o PIB brasileiro se sustentou em grande medida em dois elementos. Um deles chama consumo das famílias, que foi a principal variável que sustentou o PIB, e, em outra medida, consumo do governo. Tanto o consumo do governo, de forma direta, como o consumo das famílias, de forma indireta, tem relação com os gastos públicos. Para vocês terem uma ideia, a PEC da transição, ela foi tão importante para 2023 que ela adicionou aos cofres públicos, além do que estava na LDO
organizada, né, pelo governo Bolsonaro e ainda sob o teto de gastos, mais ou menos 150 bilhões a mais disponível para recompor o orçamento do Estado e poder adicionar recursos aos programas de transferência de renda, à saúde e à educação, ali naquele pacto que se criou antes da posse do presidente Lula, vindo ali das demandas populares das eleições, de que era necessário reativar o Estado brasileiro para lidar com a crise, né, começada ou potencializada na pandemia e que levou ao caos social que a gente vivenciou no ano de 2022, que boa medida foi resultado, o que levou às condições para a eleição do presidente Lula. Isso fez, e acho que esse dado é importante, com que houvesse um aumento real do gasto público de 13%. Então, vamos lembrar, o que explica o crescimento pelo lado da oferta foi a agropecuária, numa condição bastante favorável de aumento da quantidade exportada, mas não de aumento do preço, e, por outro lado, o aumento dos gastos públicos, com um indicador que nos apresentou um aumento real dos gastos em torno de 13%. E o Breno lembra muito bem. Para o próximo ano, provavelmente não vai ter o ano atual, né? Do ano atual. Janeiro, fevereiro ainda é esquisito. Para esse próximo ano. Acabou o carnaval, eu sei que você pulou o carnaval, já começou. Ainda Rio de Janeiro ainda tem seus blocos aí não parece que não passou o carnaval, mas para esse próximo ano é provável que a agropecuária não dê uma contribuição de tal monta, ou que comece a haver uma pressão também via preços. Então, por um lado, a agropecuária pode contribuir para o PIB pelo lado, né, das exportações, em alguma medida pelo lado da demanda interna, mas também tendo seus efeitos negativos pelo viés inflacionário, né? Por um lado, ela beneficia, por outro lado, o mesmo ciclo de commodities pode também ser maléfico para a economia brasileira, porque causa um efeito inflacionário interno, portanto, gera renda nacional, ao mesmo tempo que tira a renda da classe trabalhadora, porque pressiona o que é mais importante para a nossa cesta de consumo, que é alimentos. E, por outro lado, agora, no melhor dos cenários, os gastos públicos vão crescer 2,5%. Agora, ressalva, embora crescer 2,5% seja um teto bastante baixo comparando com 13% de aumento real, você está adicionando 2,5% de variação de um gasto que já subiu muito. Então, mas isso não traz muito efeito estatístico para o PIB não de 2024. Traz muito efeito estatístico, mas traz um efeito de bem-estar ou de recomposição do funcionamento da máquina pública muito melhor do que se fosse um crescimento de 2,5% sob o nível de financiamento das políticas sociais de 2022. Então, quero só deixar isso claro e explicar para quem está nos assistindo. O arcabouço fiscal, ele tem uma série de limites, né? Enfim, como todas as políticas públicas pactuadas num cenário de uma correlação de forças desfavorável, de uma eleição bastante acirrada, enfim, de ausência, e aqui uma opinião bastante pessoal, né, de ausência de mais ousadia na proposição de um projeto que alargasse um pouco mais os limites da possibilidade, opinião bastante pessoal, né? Por outro lado, ele é menos pior vindo agora do que se tivesse vindo, por exemplo, no ano de 2003, quando o gasto público significava 15% do PIB, do que vindo agora, quando o gasto público significa 19% do PIB, em boa medida potencializado pela PEC da transição. Então, só para concluir, reajustar as contas públicas a 2,5%, quando o montante real significa 15% do PIB, vamos pensar numa conta simples. Em 2003, os gastos públicos eram 100, e aí você reajusta 2,5% de 100. Isso, estatisticamente, vai ter o mesmo impacto, mas em termos reais, do que significa para o orçamento das políticas públicas, é muito menor, ou tem muito menos capacidade de prover uma possibilidade de financiamento mais adequado das políticas públicas do que agora que ele representa 300
e você vai reajustar, obviamente, né, em termos estatísticos, com o mesmo percentual de 2,5%, mas com as políticas públicas com um patamar um pouco mais digno de provimento minimamente daqueles serviços públicos. Tem limites ao crescimento, porque o crescimento é uma variável, né, que a gente mede estatisticamente, a variação, mas hoje a gente tem melhores condições de financiamento dessas políticas do que a gente tinha no passado e no passado recente, se a gente for pensar em 2022, antes do que foi essa PEC da transição que possibilitou que a gente tivesse tido um crescimento substancial de 13% em termos reais dos gastos públicos para 2024. Mas, Juliane, mas em termos práticos, é de se esperar um PIB menor para 2024? Aliás, um PIB bem menor para 2024? Sim, o ano de 2023 ele foi de muita surpresa. Né? Se a gente for olhar os primeiros boletins focos, né, que são os boletins que o Banco Central entrega toda segunda-feira para quem se cadastrar e que são coletados pelos agentes de mercado que fazem as suas projeções de curto e de médio prazo, né, para câmbio, para inflação, para crescimento da atividade econômica, para desempenho da atividade econômica, todos os primeiros boletins, né, indicavam que a economia cresceria em torno de 0, alguma coisa, depois passou para o intervalo entre 1 e 1,5%, 1,5%, 2%, né? Embora alguns elementos já tivessem bastante dados, porque, obviamente, o boletim Focus, assim como estes agentes de mercado, eles também fazem política através do manejo desses indicadores ou das expectativas de mercado. Porque a economia, e aí o Keynes, inclusive, já falava, né, um dos elementos fundamentais da economia que não pode ser calculado, e aí ele fazia uma crítica aos modelos matemáticos, é o elemento da incerteza. Você pode tentar precificar e colocar no modelo matemático, mas ele é sempre uma expectativa com relação ao futuro. Então, a profecia, em grande medida, pode se realizar na economia, né? Quando você faz avaliações muito negativas do cenário econômico, você pode impactar o cenário. Mas olha só, nós temos um problema aí. Se cai a taxa de crescimento da economia, tendencialmente cai a taxa de crescimento da receita. Cai. E isso não traz consequências duras para o investimento público em função da nova norma fiscal? Ah, com certeza. Esse é um dos limites do arcabouço, né? Que é paradoxal, né? Porque, por um lado, ele tem um elemento positivo, que é reduzir um pouco o que a gente chama de prociclicidade da política fiscal, que anteriormente não existia nenhuma regra de gasto público, né? Nenhuma regra estabelecida em lei, muito menos na Constituição, como era o teto de gastos. E é até estranho falar isso, porque para quem começou a acompanhar a economia há menos tempo, né? Quem começou do governo Temer para cá, pode achar isso muito esquisito, né? Se a gente falar, olha, nunca teve regra de gasto público no Brasil. E o Brasil nunca quebrou, né? Ou seja, a economia brasileira, ela não precisa, ou ela nunca precisou que tivesse estabelecido uma lei dizendo quanto o Estado pode gastar, ou o percentual que o Estado pode reajustar as políticas sociais, ou os gastos, as despesas primárias, né, a priori. E o Estado nunca quebrou, ou né, nunca quebrou fazendo gastos na própria moeda, o Estado nunca teve um descontrole que tivesse correlacionado com uma explosão inflacionária, né? Mas a gente foi tão dogmatizado, principalmente nos últimos anos, né, para imposição do teto de gastos nessa ideia, que até parece uma maluquice, mas veja, o Brasil nunca teve regra para gasto público. O que ele fazia até o ano de 2016? O governo apresentava, o executivo apresentava ao Congresso uma proposta, né, de resultado primário. Então, ele fazia uma estimativa do quanto o governo iria arrecadar,
e uma estimativa de quanto o governo iria gastar e apresentava ao Congresso, que votava, o quanto dessa estimativa de receita, estimativa de gasto, iria sobrar, ou iria faltar, e iria ser a meta, né, de resultado primário, ou com superávit, ou com déficit. Então, ano de 2002, a gente vai arrecadar 100, vai gastar 80, e a meta de resultado primário vai ser 20. Não tinha uma regra a priori. Se o governo queria, como, por exemplo, quis no ano de 2016, gastar mais do que arrecadar e apresentar um orçamento com déficit, ele podia fazer isso desde que o Congresso autorizasse. E detalhe, o Congresso autorizou, não autorizou com a Dilma, e autorizou com o Temer um déficit primário bastante substancial. E tudo bem, a gente sobreviveu, e a inflação não explodiu, pelo contrário, né? Mas as circunstâncias vão sendo modificadas ao longo do tempo e a gente vai precisando redobrar os nossos esforços no sentido da batalha das ideias, né? Porque as condições objetivas vão mudando e como elas vão sendo possíveis ou não possíveis. Por que eu digo isso? Porque agora a gente tem a priori uma regra, e isso não é mais a regra do resultado primário, como era antes, que, por um lado, ele era bom no sentido de não existir amarras e engessamentos a priori, mas, por outro lado, a regra de resultado primário ela era pró-cíclica. Então, quando o governo arrecadava mais, ele gastava mais. Quando o governo arrecadava menos, ele apresentava uma meta de resultado primário gastando menos. Qual é o problema disso? Quando está tudo bem, o governo gasta mais e arrecada mais. Quando o governo arrecada menos, ele gasta menos. Ou seja, quando o ciclo econômico está em alta, ele tende a crescer mais. Quando começa a haver uma crise exógena, por qualquer outro motivo, o governo tende a piorar o ciclo econômico, gastando menos. Então, o novo arcabouço fiscal, por um lado, ele não é tão pró-cíclico, porque quando o governo tiver um período de recessão ou de inclusive, ter a arrecadação negativa, mesmo assim ele vai gastar. Então, por um lado, não é pró-cíclico no sentido de que o Estado vai contribuir positivamente com o ciclo recessivo, mas, por outro lado, ele também coloca limites. Primeiro de tudo mesmo, pela existência de política industrial. Eu acho que não é trivial existir política industrial num país como o Brasil, que foi tão apregoado a ideia de que a melhor política industrial era não ter política industrial e que todo governo de direita, golpista ou não, que chega no Brasil, o primeiro ministério que destrói é o Ministério da Indústria, e a primeira política que deixa de existir e que é mais atacada é a política industrial. Segundo lugar, que há uma mudança muito importante, que está muito na fronteira do debate internacional sobre indústria, é que a política industrial ela não é mais guiada por setores. Então, não tem mais uma política que os eixos são, por exemplo, construção civil, petróleo e gás, indústria naval, mas são os eixos, na verdade, são 6 missões. E eu acho isso muito interessante, porque reconecta ou ajuda a nos haver com um certo passivo do passado brasileiro, que eu acho que é importante, que é o passivo de que a nossa industrialização nacional, ela caminhou para e passo com não só a manutenção, mas até o aumento das desigualdades, né, tanto sociais quanto regionais. Então, essa política industrial, ela se constrói concomitantemente com missões que, ao mesmo tempo que fortalecem a indústria, também fortalecem demandas sociais importantes, que dão resultados, né, ou que se relacionam com demandas da sociedade, principalmente dos mais pobres, e ajudam a reduzir o que eu acho que é o principal problema econômico e social do Brasil, que são as desigualdades sociais e regionais. Então, por exemplo, a missão 1 é ampliar as cadeias agroalimentares aí todas as missões têm um para ampliar a soberania alimentar. Aí vai ter, né, os demais pontos, né, as missões adjacentes, não me lembro exatamente como são. Aí tem o fortalecimento
da agricultura agroecológica, dos bioinsumos, a indústria de fertilizantes brasileira. Depois tem outra medida que é desenvolver o saneamento para melhorar a vida nas cidades. Então, todas as missões estão relacionadas a saneamento. Tem uma missão, inclusive, exclusiva para a saúde, isso nunca teve, e o Brasil tem um potencial no complexo econômico. Mas chamou a atenção não ter nada sobre a indústria criativa, né? Há uma gritaria na intelectualidade, no meio dos artistas, porque não há uma palavra sobre a indústria criativa. Confesso que eu não sei qual é o que mobiliza muito a indústria a partir da indústria criativa, não. Talvez eu seja meio quadrada. Todo o audiovisual, todo o cinema. Mas é o quê? Que assim, tem que desenvolver um setor industrial, tem? Indústria, equipamento. Eu não sei. É formação de técnicos, é formação de cadeias de distribuição, é a construção de salas de exibição. Então, legal. Acho importante, viu? Acho que é uma em alguns países, a indústria criativa já representa um quinto da indústria do país. Aqui no BNDES, esse é um ramo, tem até um assessor especial que cuida de economia da cultura, tem uma parte de recursos não reembolsáveis de um fundo que é específico para isso, já tem um debate sobre essa cadeia. Acho que assim como a questão ambiental veio mais tardiamente, né, felizmente chegou, acho que talvez o audiovisual também está na hora dessa também ser uma questão, né? Eu, por exemplo, talvez seja um exemplo de quem nunca se deu conta desse potencial. E aí ela é operada, né, também não mais com aquela forma, né, via BNDES também, do BNDES ser um comprador, né, de ações, quer dizer, ele fortalece uma empresa, né, comprando ações e se tornando um grande acionista de algumas grandes empresas, né, que vão se internacionalizar, inclusive, através desse potencial que o BNDES faz como acionista, né, o que era conhecido como campeãs nacionais, mas através, né, um pouquinho, assim, de mercado de capitais, mas através de fundos, mas, sobretudo, através de crédito, e aí em torno de 60%, né, em torno de 40% só desse crédito é crédito com algum tipo de subsídio, que são os créditos que são direcionados para investimentos que operam com inovação e digitalização. O resto é crédito à taxa de mercado, né? Esse é uma das heranças do governo Bolsonaro, que desmontou um instrumento que o BNDES tinha, que era a taxa de juros de longo prazo, que era uma taxa subsidiada do BNDES. Hoje o BNDES, fora essa taxa, que é a TR, que é, né, uma TR para inovação e digitalização, e o Fundo Clima, que é para tudo aquilo que é para descarbonizar a agricultura ou para a transição energética, o BNDES só opera com taxas de mercado. E um conjunto de recursos não reembolsáveis, principalmente da FINEP, que aí é investimento direto, não reembolsável, para aqueles setores mais portadores de futuro, né, principalmente ligados à transição energética e descarbonização. Então, eu acho que é uma política importante, quer dizer, lida na fronteira, do ponto de vista da concepção, e trata de setores importantes e né, portadores de futuro, de vanguarda, que estão ligados a esse setor que eu acho que o Brasil tem competitividade, embora precise ser muito vigilante, né, porque facilmente pode acontecer do Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro, ser um exportador, né, não mais as commodities tradicionais, mas exportar hidrogênio verde e se inserir na transição energética a partir de um exportador daquilo que tem baixo valor agregado, mas tem essa possibilidade também de internalizar essas cadeias produtivas e gerar valor e empregos qualificados e plantas produtivas a partir disso que a gente tem de potencial, né? Reservatório, capacidade de armazenar energia, gerar, né? Com sol, vento, enfim, e todo o potencial hídrico e de recursos que o Brasil tem. E aí vou terminar com essa avaliação que é mais geral, assim.
Eu acho que o cenário de instabilidade geopolítica, no sentido de enfraquecimento do poder do imperialismo norte-americano, não é um enfraquecimento, mas é uma contestação e uma certa emergência de rivalidades no plano geopolítico, na disputa interestatal. E agora também, né, com certo enfraquecimento ou, né, um alargamento do questionamento do Estado israelense, isso vai enfraquecendo ou vai colocando em questionamento, né, o bloco imperialista e seus aliados tradicionais, ou vai isolando um pouco este campo, que quanto mais isolado, mais atua sob ataque. Então o isolamento não quer dizer que eles vão perdendo força ou vão se recolhendo, e vai fazendo emergir um outro campo, né, geopolítico, ali liderado pela China e pela Rússia. O exacerbamento dessa tensão, a explosão dessa tensão, seja expressa em conflitos bélicos pelas vias de fato, ou seja, a tensão que se expressa, né, em outros sentidos, né, com sanções, ou seja, uma guerra sem tanques, isso interessa, eu acho que a economia brasileira e as economias periféricas de forma geral, as economias dependentes de forma geral. Porque o Brasil, e aí principalmente governado pelo presidente Lula, ele tende a se posicionar com maior poder de barganha, ou com maior margem de manobra entre esses dois campos. Então, em cenários em que o imperialismo estadunidense governa de forma inequívoca ou sem concorrentes, o Brasil ele tende a ter uma posição mais alinhada, ou tende a ver estreitadas as suas margens de atuação, né? E isso acontece para vários países. Quando há um compartilhamento de hegemonia e o enfraquecimento do imperialismo estadunidense, ou o seu questionamento, isso já aconteceu em outros períodos no passado, né? Vamos olhar não só a Segunda Guerra, mas na década de 60 também, com a intensa concorrência da grande empresa alemã, japonesa e norte-americana, isso tende a alargar o raio de possibilidade e de fazer política através, né, do exercício, do alargamento do poder, do uso do poder de barganha dos países periféricos, que se beneficiam, já que podem barganhar entre esses dois blocos, se beneficiam desse jogo político. Então, eu acho que o cenário de tensão ajuda os países periféricos, e principalmente, ó, né, se o Lula barganhar, mas se posicionar mais favoravelmente a esse bloco liderado pela China e liderado pela Rússia, que tem outros interesses, né, principalmente quando dispõe de financiamento, crédito, ou mesmo transferência tecnológica, como acabou de acontecer com máquinas chinesas para a agricultura familiar, tende a ter melhores resultados internos do que quando se alinha aos Estados Unidos, né, e todos os seus intentos golpistas e ingerentes na economia brasileira. Então, acho que esse cenário, sim, mais de longo prazo, tende a favorecer mais o Brasil.